Pedimos mais uma vez, por gentileza, que todos ocupem seus lugares. Dando prosseguimento, teremos agora o painel Experiências Exitosas. Como moderadora, convidamos a diretora do Departamento de Infraestrutura Social e Urbana do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Maria Fernanda Caldas, e os painelistas, a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águida Muniz, a secretária municipal de Licenciamento de São Paulo, Paula Maria Mota, e o secretário municipal de Urbanismo de Curitiba, Reginaldo Cordeiro. Nós lembramos mais uma vez que o formulário para perguntas deverá ser preenchido e entregue às recepcionistas que estão neste salão para não atrasar a programação. Pedimos a gentileza também que no preenchimento do formulário para a pergunta, coloquem seu e-mail e telefone de contato, para que, se a pergunta não for respondida nesta ocasião, seja feita posteriormente. Queremos convidar mais uma vez para compor o palco a secretária municipal de Licenciamento de São Paulo, Paula Maria Mota. Bom dia. Bom dia a todos. A Paula, com certeza, deve estar chegando, porque ela estava aqui no evento, deve estar fazendo uma entrevista. Eu gostaria de cumprimentar a todos, e especialmente o Zé Carlos, pela iniciativa e a importância desse evento. Na verdade, eu fico tentando fazer uma analogia. Eu hoje estou no Ministério do Planejamento, mas já ocupei secretarias de planejamento em prefeituras de porte médio e capital, e eu sou definitivamente uma lutadora contra a burocracia, que eu considero a burocracia um câncer, uma coisa assim para ser combatida de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. A gente tem que pensar em como fazer com que essa herança, né, um pouco, alguém já falou aqui que é uma herança lusitana, desapareça definitivamente da nossa vida. Para fazer uma analogia, eu acho assim que é completamente incompatível o que a gente tem hoje nas instituições, se a gente pensar na transformação que o país sofreu. Dentro das prefeituras, dos estados e mesmo o governo federal, nós encontramos uma máquina que foi aparelhada para não funcionar, para não fazer investimentos. Então, na medida que o Brasil mudou, né, e que hoje só no PAC, Minha Casa Minha Vida, só para municípios, né, porque o PAC ele tem uma carteira hoje de 1 trilhão, PAC é o Programa de Aceleração de Crescimento, né, 1 trilhão de reais. Mas só para municípios aí já contratados, nós temos 360 bilhões de reais em obras e moradias e financiamentos que sofrem passam por esse processo de licenciamento, às vezes bastante penoso, e que traz para a gente um atraso que hoje foi quantificado aqui em termos de habitação, mas que, se nós formos quantificarmos essas obras de saneamento, de infraestrutura, de urbanização de favela, de creche, de escolas, todas financiadas pelo PAC, vocês vão ver que o prejuízo é muito maior. Nós temos na carteira do PAC, até hoje, obras que foram selecionadas, contratadas em 2007, 2008, que até hoje estão dependendo de um processo de licenciamento ambiental, de um processo de licitação que não se resolve, de uma irregularidade qualquer na titularidade da obra, então, do terreno. São coisas que têm um custo indescritível para o país, e eu não estou falando só de custo financeiro, eu estou falando da concretização do benefício social que isso traria à sociedade, que é o começo, meio e fim
da nossa finalidade aqui, nosso trabalho, principalmente nós que estamos ocupando o poder público. Então, eu diria que tem também nesse componente questões relacionadas aos dois lados, né? Eu aprendi na minha vida assim, que nunca um lado só tem razão. Tá? Então, assim como tem problemas no excesso de burocracia, na legislação urbanística, que às vezes não se sabe por quê, por excesso de controle. A intenção é sempre boa. A intenção é boa, mas não normalmente ela não é eficiente, não é um instrumento eficaz. Então, se por um lado os normativos, a Paula tem a bondade, desculpa, eu comecei sem você. Se por um lado o normativo favorece, por outro desfavorece, por outro lado tem também o papel das empresas, né, que precisa ser revisto, a responsabilidade, quantas vezes os projetos chegam às prefeituras. As empresas deixam que a prefeitura faça o favor de verificar se ele cumpriu a lei ou não, ao acaso. Ele não se preocupa com isso, a gente conhece essa experiência, sabe que isso existe. Então, é também um encargo de vocês, do lado dos empresários, também atentarem para isso, no sentido de favorecer. Eu não vou aqui fazer eu já falei mais do que eu devia, mas eu gostaria de deixar uma sugestão, uma contribuição, que eu vejo o seguinte: as prefeituras, conheço bem, não têm estrutura para fazer isso. Então, assim, enfrentar a burocracia, para enfrentar, não é quem faz o licenciamento sozinha que vai enfrentar, porque as pessoas têm muito trabalho para fazer. É preciso que as prefeituras segreguem uma equipe para pensar 24 horas nisso e fazer um processo de inovação, de mudança, porque isso não é possível fazer no dia a dia do trabalho. Então, é preciso ter estratégia para enfrentar a burocracia. Há uma confusão entre controle e burocracia, né? O controle não garante nada. O excesso de controle é exemplo, por exemplo, do incêndio que foi citado aqui em Santa Maria. Não é porque tem leis, tem milhares de leis, milhares de normas, e não impediu uma tragédia daquela. Então, assim, a gente precisa eliminar com inteligência a burocracia. Eu acho que esse é o desafio que está posto para todos nós. Eu vou passar a palavra, deixa eu ver se tem pela ordem aqui, para o Reginaldo, que é o secretário de Urbanismo de Curitiba. 15 minutos. Obrigado. Tentar 11h20, tentar dentro do prazo. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui representando o município de Curitiba. Obrigado pela CIBIC, Sinduscom, secretário do Governo Ricardo McDonald, a todos do Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento, secretários de Urbanismo e Meio Ambiente e Planejamento de todo o país. E eu acho que esse painel é muito importante para que a gente possa ter uma troca de avanços aí que cada município trabalhou em cima dessa área. E nós não poderíamos ficar fora, porque nós temos trabalhado muito forte, desde do plano de governo do prefeito Gustavo Frutti, até então, não paramos um minuto sequer. E conseguimos fazer uma gestão totalmente integrada entre todos os órgãos afins, e tanto Meio Ambiente, Instituto de Planejamento, Secretaria de Trânsito, Coab, Secretaria de Finanças, Secretaria do Governo, enfim, todos que têm alguma coisa a ver com a licenciamento de construção. Então, os princípios básicos para que a gente pudesse chegar no sucesso são em cima da produtividade e eficiência. E a gente não deve gastar mais tempo e dinheiro com relação às mesmas coisas que são, às vezes, debatidas. Os esforços necessários para combater a burocracia, tornando mais eficaz nossas atividades. Então, em cima desses princípios básicos, que a gente tende a melhorar a eficácia dos serviços. Nós temos delegado responsabilidade. Desde o primeiro dia de gestão, nós tratamos da descentralização total dos serviços e dos profissionais. Encontramos um município, uma gestão totalmente centralizada, mesmo com a existência dos núcleos regionais, e tratamos logo desta descentralização. E hoje chegamos a um momento ideal, porque o profissional, o cidadão, o cliente principal não precisa recorrer à sede central da secretaria, ela pode ir
nos 9 núcleos regionais que temos espalhados por toda a cidade. Todos os serviços são prestados lá, todos os projetos, tanto na área de reformas, construções novas e também o certificado de conclusão de obra, assim como outros itens como atividades comerciais e parcelamento do solo, etc. Nós temos deixado muito claro e transparente todas aquelas decisões que ora eram de gavetas. Então, nós tratamos logo de uniformizá-las e tornarmos, através de normativas internas, transparência para todos os segmentos. E o primeiro passo importante que eu vejo depois da descentralização dos serviços e dos profissionais foi a abertura do Conselho Municipal de Urbanismo. Foi uma meta do plano de governo do prefeito Gustavo Frutti. Existiam muitos questionamentos através das entidades, dos segmentos organizados, e achamos melhor democratizar, trazendo todos esses segmentos para dentro do Conselho de Urbanismo com direito à voz e voto, como o prefeito comentou na sua abertura. Então, hoje fazem parte do Conselho Municipal de Urbanismo órgãos como o Sinduscom Paraná, a ASBEA, Associação de Escritórios de Arquitetura, fazem parte também o Instituto de Engenharia, Instituto de Arquitetura do Brasil, fazem parte o Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Arquitetura. Então, todos esses órgãos que têm alguma tratativa com o município hoje fazem parte. Têm direito à voz e voto, discutem parâmetros básicos, discutem normativas e estão participando, estão sendo coadjuvantes do crescimento organizado da cidade. Então, devem esses representantes dessas entidades levar semanalmente ou mensalmente para os seus órgãos as discussões que são realizadas dentro desse fórum do Conselho Municipal de Urbanismo. Com isso, nós conseguimos, durante esse ano e meio de gestão, 1 ano e 9 meses, também, junto com esses órgãos, trabalhar forte um novo decreto que pudesse permitir maior rigidez nos prazos e desburocratizar aquela papelada que nós tínhamos anteriormente. Então, nós trabalhamos forte durante quase 2 anos, com todas as entidades presentes dentro da Secretaria de Urbanismo e outros órgãos afins, e criamos o Decreto 1020. Esse Decreto 1020, na verdade, ele deixa as minúcias da legislação municipal, estadual e federal para a responsabilidade efetiva dos profissionais da área, sejam os arquitetos com relação aos projetos, sejam os responsáveis técnicos com relação à execução. Então, cabe a eles, sim, a responsabilidade legal de projetar e construir de acordo com a legislação vigente. E a nós, partícipes do crescimento, apenas analisarmos os parâmetros macros com relação ao desenvolvimento da cidade, que seriam usos, os portes, os recuos frontais, laterais, e também a altura desses investimentos para que a gente possa realmente balizar. É evidente que durante 1 ano e meio houve um processo difícil de transição, os profissionais do município sempre preocupados em analisar a fundo os projetos, foi difícil realmente a gente moldar a nova gestão. Mas passado esse período, acredito que hoje nós já estamos com essa visão totalmente voltada para a responsabilidade desses profissionais e que tem sentido bastante diferença. Nós tínhamos anteriormente um processo que demorava de 30 a 45 dias por análise de projeto de um grande empreendimento, por conta da quantidade e por conta da dificuldade de análise. Hoje caíram para os patamares de no máximo 10 dias para concluir essa análise. Então, praticamente na pior das hipóteses, 1/3 foi redução de prazo dessas análises. E também antes tínhamos de 4 a 6 análises por empreendimento e hoje nós estamos no patamar médio de 2 análises apenas. A primeira análise é sempre básica, porque alguns projetos mal concluídos, mas a segunda análise já pedindo a anexação de vistos e documentação que provem o domínio e que tornem a situação do empreendimento eficaz para a sua aprovação. Então, nem sempre é demora na expedição do alvará, é por culpa do município. Existem dificuldades? Existem. Sempre temos dificuldades quando se tem um corpo reduzido de profissionais, né? Como o prefeito Gustavo Frutti falou anteriormente, cada dia que passa diminui o número de condições
eficazes do município e aumentam o crescimento das cidades, e nós temos, às vezes, a situação limitada com relação ao número de profissionais. Mas é evidente que os profissionais já sentiram essa mudança. No começo foi um pouco difícil, mas hoje nós temos certeza de que está melhor. Então, com a descentralização, com a redução de prazos, a responsabilidade para o cliente especial, que são os empreendedores, profissionais, e com o ingresso das entidades no Conselho, nós tornamos totalmente transparente e participativa a decisão do Conselho. O Conselho é um fórum importantíssimo para casos omissos e permissíveis da lei e também serve de balizador para propostas de diretrizes no novo plano diretor que está sendo discutido no município com as audiências públicas. O Instituto de Planejamento de Curitiba, o IPUC, tem a obrigação da coordenação, mas secretarias como Meio Ambiente, Urbanismo, Secretaria de Trânsito, Coabs, estão participando e contribuindo para esse desenvolvimento. Nós mesmos da Secretaria de Urbanismo, durante 5 meses, fizemos um trabalho forte em todas as ruas, de um diagnóstico e diretrizes básicas de um crescimento que ora estava acontecendo desordenadamente, para que a gente sentisse a vocação de cada região e sentisse a tendência de cada região. Porque não adianta você, às vezes, colocar um ideal no projeto, na prancheta, e não estar atendendo às necessidades básicas de crescimento na periferia da cidade. A cidade é um todo, não é só o centro, os bairros centrais, mas também a periferia, e para onde existem ainda áreas de possível crescimento, que temos que respeitá-los dentro dos critérios básicos ambientais, mas também na possibilidade de manter a população dentro da cidade de Curitiba, porque estaríamos aí sim transferindo-os para as cidades metropolitanas, onde estariam servindo apenas de polo para as cidades dormitórios. E aí teremos custos altíssimos de transporte de pessoal, custos altíssimos de sistema viário, de trânsito, de combustível, poluição. Então não é isso que nós queremos para a nossa cidade. Eu tenho alguns slides ali, acho que pode ir passando ali, para eu não perder o foco. Falei dos princípios, pode passar. Falei também de carta canal único, tudo bem, pode passar. Falamos também do caminho mais fácil, da integração dos órgãos, pode passar. Falamos que transferimos a responsabilidade para os profissionais, pode passar. Falamos da simplificação de regras e procedimentos, com essa eficiência, produtividade e transparência que temos pautado sobre isso a pedido do prefeito. E daí temos o site em seguida, o site do município, onde vocês encontram sempre notícias sobre secretarias e órgãos. Clicando a segunda vez, teremos aí a Secretaria de Urbanismo, né? E clicando novamente na Secretaria de Urbanismo, temos aí a questão da legislação urbana, para que possam todos ter acesso. Continuando, aí temos aí o decreto 1020 que eu falei, que foi uma união de esforços com as entidades e com os profissionais do município, estabelecendo critérios de parâmetros básicos para exigências dos projetos. Próximo texto aí, nós temos alguns, como eu falei, zoneamento, sistema viário e porte, o uso, taxa de ocupação, coeficiente, altura, afastamento das divisas, passeio na via pública, recuo frontal, permeabilidade e esses outros que são os básicos que nós devemos nos preocupar para garantir o direito do empreendedor, mas respeitando o direito do vizinho. E a portaria 80, no próximo slide, que ela vem, como se fosse um checklist para cada uso e porte. Então, se você quer fazer uma escola, dentro dessa portaria tem os itens básicos de escola com relação a recursos, recreação, salas de aula, circulação, sanitários e shopping centers. Então, cada atividade, regra, pode continuar, cada atividade é regra dentro do caderno de anexos. O regulamento nosso de edificações está ali nessa portaria, resumidamente, que o profissional, tanto cliente como o interno, segue o checklist para que não haja nenhuma dúvida com relação à análise desse projeto, para que torne ele muito mais rápido. Pode continuar? Pode continuar. Aí. E aí nós temos aí algum modelo de informação disponível na internet para que os profissionais saibam, de acordo com cada atividade, com cada uso e porte, as preocupações que ele deve ter com outros órgãos, seja Corpo de Bombeiros, seja licença ambiental, seja a Secretaria de Obras com relação à drenagem, à contenção de cheias,
seja com relação a trânsito, sistema viário, implantação de vias locais, calçadas. Então, não dá para dizer desconhecimento hoje. Está tudo muito bem listado, transparente e com acesso fácil. Então, só tem dificuldade quem não tem ainda o costume de acessar nossas mídias, nossos meios de digitais. Temos requerimento próprio para aprovação de projeto, onde, nos termos obrigatórios, o responsável técnico, o autor do projeto e o proprietário se responsabilizam pela execução legal. Esses profissionais, temos convênios assinados com o Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Arquitetura, um convênio assinado para penalizar os maus profissionais. Então, eles, dependendo da situação, eles são advertidos, depois são penalizados e casos são suspensos pelos conselhos por má condição de execução ou de autoria de um projeto fora da legislação. Então, foi o grande avanço que nós tivemos. Já houve casos, sim, de suspensão e advertência, mesmo sendo o novo decreto, e acreditamos que, a partir daí, as pessoas possam se responsabilizar pelo que elas realmente fazem. Então, já falei do Conselho de Urbanismo, então é importante essa participação. Nós temos trabalhado muito forte no Conselho de Urbanismo. Na gestão, quando chegamos, o Conselho de Urbanismo era apenas uma única instância, sem condição de grau de recurso. Criamos o Conselho Superior do Urbanismo para recursos à primeira instância, por conta das dificuldades, às vezes, de esclarecimento do uso pretendido. Criamos como se fosse uma terceira instância, mas é um conselho deliberativo, formado apenas por secretários. Os secretários balizam para onde a cidade quer ter o crescimento. Então, alguns casos omissos ou alguns casos permissíveis, que não está muito claro tecnicamente, vai a prioridade do crescimento da cidade para onde ela quer crescer e que tipo de atividade ela quer se instalar. Então, nós temos essa válvula política para definir o crescimento da cidade. E eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar. Estamos trabalhando muito forte em outras legislações de publicidade para despoluir a cidade, a lei de tombamento, a lei de uso do recuo obrigatório, que era uma mania em Curitiba, por conta da variação climática, cobrir o recuo obrigatório com estruturas provisórias, vidro, policarbonato, toldo, em bares, restaurantes e casas noturnas. Nós regulamentamos esse uso, cobrando um potencial de utilização desse uso, porque os empresários tinham dificuldades em regularizar. Também regularizamos mesas e cadeiras no passeio, não só em imóveis tombados, como também em bancas de revista. Então, nós estamos bem modernos, estamos bem ativos, mas precisamos principalmente da participação popular e das entidades. Muito obrigado. Obrigada, Reginaldo, precisamente dentro do prazo. Eu passo aqui direto a palavra para a secretária Paula Mota, secretária de Licenciamento de São Paulo. Bom dia, acho que bom dia ainda, né, a todas e todos. Peço desculpa aí pela minha entrada fora do horário, Maria Caldas, mas eu estava dando uma entrevista ali fora e, quando me chamaram, eu vim imediatamente. Bom, falar de São Paulo é uma coisa complicada, né, gente? Eu ouvi os números aqui de Porto Alegre, confesso que fiquei morrendo de inveja dos 700, 900 processos que estão lá na responsabilidade da prefeitura. Eu tenho um quadrinho aí que vai mostrar um pouco a nossa realidade. Pode ir passando. Pode passar o primeiro, que eu vou seguir aí pela... Bom, nós chegamos em São Paulo, 1 ano e meio, né, de governo, uma mudança bastante grande na condução da prefeitura e num quadro muito, acho que conhecido por todo mundo, da área, né, que aconteceu em São Paulo no final de 2012. Então, todos esses problemas que já foram levantados sobre o medo do servidor de assinar, o Ministério Público com uma pressão muito grande, né, os órgãos de controle, Tribunal de Contas, isso lá vocês exagerem a N potências da situação que nós encontramos. Então, a primeira decisão do nosso prefeito, que, por sinal, é vice-presidente, né, da frente, foi criar uma secretaria especializada na questão do licenciamento. Até então, era um departamento que tomava conta da cidade, das grandes obras de São Paulo, dentro da Secretaria de Habitação, que era uma secretaria responsável pela política habitacional também, né? Então, 2 grandes problemas sendo tratados num único setor. Então,
Os 6 primeiros meses de governo foi a elaboração da secretaria, a aprovação da lei. Tivemos que ter ainda um tempo de transformar o que era SEAB para o que é CEL, né? Nós demos o nome de CEL, embora eu brinque que ainda estamos no inferno, mas temos um objetivo de chegar no céu, porque tinha que mudar até desde o documento do alvará, que estava lá a Secretaria de Habitação, né, até as pessoas, funcionários e tudo isso. Então, a secretaria, de fato, funcionando tem 1 ano e 2 meses. O objetivo está aí na tela, né? É uma secretaria, então, que licencia todo tipo de edificação. Nós temos uma divisão, as subprefeituras em São Paulo são 32, elas licenciam as obras até 1.500 metros, basicamente todas as residências unifamiliares, uma por lote. O resto, tudo está na nossa secretaria. Então, desde edificação de todo uso, os usos especiais, aeroportos, aterro sanitário, todas essas obras de infraestrutura, que agora, para sair o recurso federal, precisa ter o licenciamento, né, porque antes não tinha essa obrigatoriedade, mas agora tem, está lá com a gente, parcelamento do solo. Também licenciamos, está faltando aí na tela, os locais de reunião, né, já há bastante tempo, a nossa legislação sobre segurança de uso é bastante rigorosa, desde a década de 70, com os 2 incêndios que aconteceram em São Paulo, né, do edifício Strauss e Joelma. Né, então, já temos uma legislação e o alvará de funcionamento de local de reunião, especificamente, é dado na nossa secretaria, porque ele é analisado a parte de uso do solo e a parte de segurança. Né, sai um documento só. Além disso, instalação, né, de equipamento de elevador, sistema de segurança, das edificações em geral. E ali, na última linha, nós temos vários colegiados dentro da secretaria. Eu vou me prolongar um pouco mais adiante, sobre uma comissão que nós criamos para análise de habitação de interesse social, né, por conta dar conta do programa Minha Casa Minha Vida, que até então era praticamente zero, né, na cidade de São Paulo. Bom, então, objetivo estratégico, acho que é muito comum a tudo que já foi dito aqui, né, a questão de inovação, desburocratização, a transparência, que, na minha opinião, resolve grande parte dos problemas levantados, inclusive com o Ministério Público e com entidades de controle, com os nossos usuários. Né, essa é uma preocupação constante. Nós fizemos questão, tão logo criada a secretaria, de fazer visita ao Ministério Público, visita ao tribunal, explicar como é que nós íamos funcionar, qual era a política de governo, qual a estrutura da secretaria, para evitar essas famosas não compreensão muito clara. Mesmo assim, ainda acontece muita coisa, mas nós tentamos abrir um caminho de diálogo com eles. Aqui estão os números de São Paulo. Por favor. Nós temos na nossa secretaria um total de 22 mil processos. Grande maioria deles é herança, que nós já encontramos lá e estamos tentando dar conta. Esse número não tem abaixado muito, eram 25 mil, porque a entrada de processos, como vocês veem ali também, por mês, é uma constante. Então, para chegar a zerar ali aquele estoque, vamos ainda demorar algum tempo, e estamos dependendo de algumas ações que nós estamos propondo. Isso na CEL, então, de edificação, são 14 mil, os outros são dessas outras áreas que nós analisamos, e nas subprefeituras, num processo totalmente eletrônico, que eu vou falar também dele, são 14 mil processos. Essa é a nossa parceria, que nós retomamos, era uma parceria que o então único departamento, né, que era o APROVE da SEAB, tinha feito lá em 2001, né, que terminou em 2004, com as entidades, aqui o Sinduscom, o Secov e a Asbeia, e os grandes objetivos estão colocados aí, porque justamente esse também que já foi levantado, eu não vou me alongar, mas é uma parceria que, inclusive, está nos ajudando a implantar a secretaria, né, porque nós não existíamos, os espaços que nós ocupamos não existiam, e dentro dessa parceria eu agradeço sempre a eles que possível, já encontrei vários de São Paulo aqui. Sem eles, a gente não teria nem condições de trabalho, física de trabalho nesse momento. Pode passar. Passou demais. Um pouco, não, está certo, está certo. Eu que virei aqui antes do coisa.
um pouco sobre as ações mais imediatas. Tem uma questão que não está no slide, mas eu também gostaria de esclarecer, que é sobre os conselhos de São Paulo, né? Nós não temos conselho de análise de projeto, nós temos o conselho da cidade, onde todas as entidades do setor estão presentes, que é liderado pelo prefeito. Nós temos conselho de política urbana, nós temos conselho de habitação, e todos esses conselhos de meio ambiente, né, tem conselho de todas as áreas, e em todos esses conselhos o setor da construção está representado, assim como dos movimentos sociais está representado. Todos eles são paritários dentro da norma federal, né, do tripartite, né, equilibrado. Temos uma comissão de análise, aí sim deliberativa, que chama uma Câmara Técnica de Legislação Urbanística, para onde vão alguns casos previstos em lei que vá para essa comissão, onde também as entidades, tanto do empresarial quanto de projeto, também estão representadas. Essas foram algumas das ações, né, imediatas, assim, elencadas muito grosseiramente, não dá para a gente falar de tudo, mas a questão do servidor é uma questão que nos pauta sistematicamente, né, não só na questão de acalmar essa angústia que se instalou por conta de Ministério Público e dos órgãos de controle, como também da capacitação e da qualificação, que nunca está de acordo, né? Nós sempre temos que correr atrás. Agora, com a aprovação do novo plano diretor, estamos fazendo uma série de debates com todos os servidores da secretaria, os técnicos, que são 350, mais o pessoal da subprefeitura, para a gente ter um entendimento único desse novo marco de São Paulo, que muda bastante algumas lógicas de crescimento da cidade, para que isso não traga prejuízo na hora da análise e do licenciamento dos empreendimentos. Na secretaria, a gente ainda tem essa questão do atendimento, né, agendamento por internet, para que o munícipe, principalmente profissional, basicamente o nosso público são os profissionais, Wi-Fi, essas modernidades todas. Nossa área de protocolo, infelizmente, a gente na secretaria ainda trabalha tudo em papel. Nós encontramos esse setor aí com mais de 1.500 processos. Hoje estamos nos 1.500, mas não conseguimos baixar, porque isso é o volume que roda na secretaria entre entrada, comunique-se, retirada, saída para outro órgão. Acho que a gente chegamos no limite, não vamos conseguir baixar mais que isso. Acho que você tem que passar aí. Aí. Bom, aqui eu vou falar um pouco, basicamente, dessa comissão que nós criamos. Não vou me alongar aí no texto. Foi criada uma comissão de análise de empreendimento habitacional de interesse social. Isso foi uma demanda do setor, das empresas que estavam tentando aprovar dentro do Minha Casa Minha Vida, né, no município de São Paulo, e foram feitas várias reuniões com a presença do prefeito, umas 4 reuniões de 15 em 15 dias, para levantar quais eram os assuntos, quais os problemas que existiam na nossa legislação que impediam a realização do programa. Eram muitos, e dentre vários decretos que saíram, algumas simplificações de procedimentos, surgiu a necessidade de a gente ter um fórum único de análise. Então, é uma comissão que reúne as 8 secretarias por onde normalmente passam os processos, e esses empreendimentos eles entram, vai para uma secretaria executiva desse colegiado, que distribui para as secretarias e já marca a data de retorno, que é 30 dias, para as análises voltarem para uma mesa conjunta. Se o projeto estiver em ordem, que é coisa raríssima de acontecer, que eu vou falar disso também no final da minha apresentação aqui, ele sairia aprovado a primeira fase, que são as diretrizes, em 60 dias. Esse era um processo que demorava, em média, um ano e pouco. Após essa liberação da certidão, o empreendedor vai ao GRAPROAB, que é o órgão do Estado, responsável pelo licenciamento, e ele retorna para nós para o despacho sobre a edificação e sobre o parcelamento do solo. O prazo estabelecido no decreto é 120 dias. Também, aí já é um pouco mais fácil da gente cumprir os 120 dias, porque o projeto já está um pouco mais bem elaborado. Pode passar. Também não está aí nesse slide, mas eu vou falar sobre o certificado de conclusão, vou falar agora,
que também é um sistema eletrônico já implantado há alguns anos em São Paulo. O certificado de conclusão, o ABITSE, ele sai via eletrônica, declaratório do empreendedor, do dono do projeto, do dono do empreendimento e do responsável técnico de que a obra está de acordo. É um processo eletrônico, assim como também a licença de funcionamento para o que não é local de reunião, para as atividades econômicas. Estamos agora mexendo no Código de Obras. Já ouvi aqui de alguns colegas coisas que nós estamos tentando implementar em São Paulo, que é a simplificação, a responsabilização dos 3 agentes, não cair tudo no colo da prefeitura, isso também já foi dito, mas a nossa legislação hoje, o código ainda é muito detalhado e nossa avaliação e da área jurídica é que a gente não poderia fazer por decreto essa mudança. Então, estamos tendo que propor no novo código o licenciamento, que não vai olhar nada no interior da edificação. Nós vamos olhar os aspectos urbanísticos, lei de uso e ocupação do solo, questões ambientais, questões de permeabilidade do solo, a compensação ambiental por corte de árvore, o polo gerador de tráfego, que nós temos muito, enfim, aquilo que aquele empreendimento implica na cidade, na vizinhança, no urbano, e não as questões internas da solução do projeto, que deve ser por conta do dono do negócio e do profissional. Estou acabando. Pode passar. Então, aí tem algum detalhamento do código, que eu já falei, acho que a gente pode passar. Tem várias ações, inclusive instâncias de despacho, eu não sei como é que é nas outras prefeituras, mas em São Paulo são 6 despachos para encerrar um processo. Então, nós estamos propondo que sejam 3. Despacha. E tem processo que demora anos até chegar no prefeito. Bom, aí é um pouco do sistema, é um sistema que ainda está em aprimoramento, mas ele é todo eletrônico, de aprovação dos empreendimentos na responsabilidade das subprefeituras, 1.500 metros quadrados, desde o protocolo, que é feito online, até o recebimento do documento, que ele também recebe online. Pode passar, tem um detalhamento aí um pouco do sistema, inclusive o recolhimento da guia, a impressão da guia, é tudo montado para que não haja necessidade do empreendedor ou do profissional ir até a prefeitura. Acaba com um problema grave que nós temos, que é de expediente, que eu imagino que as outras prefeituras devam ter também, né, dos nossos famosos agentes administrativos, que é uma classe em extinção em São Paulo. Esse processo, então, agora também está na responsabilidade da nossa secretaria, e a nossa intenção é extrapolar esse sistema para todos os empreendimentos, a partir da aprovação do Código de Obras, que aí simplifica a análise, porque a gente não tem condição de, numa tela de computador, contar banheiro em shopping center, né, ou contar número de vagas. Então, a partir do momento que simplifica a análise, que a gente for analisar só a implantação, nós entendemos que todos os empreendimentos podem ser analisados aí pelo sistema informatizado. Pode passar. Bom, aí é uma análise, mas acho que eu já falei, pode passar. E aí, para terminar a minha fala, eu falo sempre que eu vou ao Secov, ao Sinduscom, que eu converso com o Renato ali da Brainc, nas reuniões com o prefeito, na Asbeia, que o poder público não consegue mudar sozinho, né? Isso também já foi falado, nós podemos nos armar de uma estrutura, podemos ajeitar a legislação, podemos fazer todos os procedimentos, mas essa mudança cultural que foi citada aqui dos portugueses, e eu só vou contar um detalhe. Nós fomos a Portugal conhecer, em Lisboa, em mais 2 cidades ali da Grande Lisboa, um sistema absolutamente eletrônico, digital, que eles usam hoje para licenciar obras. É um processo que nos encantou. Não sei se nós vamos conseguir trazer ele para São Paulo, mas por conta da 8266, né, de abrir licitação, não sei se nós vamos conseguir, mas eles superaram essa herança que a gente ainda tem deles, né, desse excesso de rigor. Eles também não analisam mais o interno das edificações, é uma análise diferente, porque lá são outros problemas, né? São cidades quase que inteiras tombadas, né? Como Lisboa e Cascais, mas eles já passaram do que eles deixaram para a gente, então agora a gente tem que correr atrás, né? E essa mudança cultural, então, depende desses 3 agentes, né? Do poder público, dos empresários
Em Portugal, só para fechar aqui a minha fala, nós perguntamos uma das técnicas que nos acompanhou, que é a coordenadora da área dos prédios de apartamento residenciais. Ela perguntou para ele como é que eles fazem quando lá o promotor imobiliário não sabe bem qual que é o produto que ele quer lançar. Como é que eles tratam isso no sistema eletrônico? Eles olhavam para a gente assim, eles não conseguiam entender o que ela estava perguntando, porque não existe essa hipótese de alguém entrar com uma solicitação de uma licença lá na prefeitura sem saber o que é. Eles não conseguiam entender o que ela estava querendo saber. Então, eu sempre digo isso com muita tranquilidade aqui, porque o nosso prefeito Fernando Haddad já falou isso também, né, em vários eventos com empresários. Nós temos que mudar todo mundo junto, né? Agora nós recebemos uma enxurrada de processos por conta do plano diretor, vamos começar a analisar eles, estamos começando a analisar isso, eu espero encontrar projeto aprovável dentro daquelas pastas de papel, mas a gente sabe que, com certeza, muitos deles não vão receber um indeferimento sumário por ausência de projeto. E a questão da gestão, eu queria também, se você me permite, eu acho que nós aqui, os colegas, os secretários responsáveis por essa área, talvez a gente pudesse sair desse encontro com uma proposta de criarmos uma rede, aí com a ajuda da frente, né, naturalmente, de prefeito, né, para a gente poder discutir essas questões. Vamos ver como é que a gente se organiza. Obrigada. Obrigada, Paula. Eu vou passar direto a palavra para a Águida Muniz, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a CEBIC, em nome da Prefeitura Municipal de Fortaleza, pelo convite de estarmos aqui para a gente divulgar um pouco do trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Queria saudar também os meus colegas secretários, empresários do setor, na pessoa do Zé Carlos Gama, que é vice-presidente do Sinduscom Ceará, instituição parceira da Prefeitura Municipal de Fortaleza, junto com a Copercom, Cooperativa da Construção Civil, e a ASBEA também, a ASBEA Ceará. Essa apresentação ela vai situar um pouco o que nós encontramos a partir de janeiro de 2013, que foi quando nós assumimos a gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, o que nós estamos fazendo em relação à questão do licenciamento, alguns desafios que a gente já está enfrentando e a gente está querendo propor para a cidade, e alguma reflexão sobre a questão do licenciamento no Brasil. Para a gente só contextualizar vocês, Fortaleza é a 5ª capital do país em população, é a 3ª cidade do Brasil em investimentos imobiliários, segundo o Secov Ceará, e aí estamos aqui atrás do Rio e São Paulo. Claro que o volume de investimentos é bem menor, mas somos a 3ª cidade. 35 quilômetros de praia, distante 6, 7 horas dos principais destinos turísticos internacionais, 100% urbana, sol e ventos o ano inteiro, pouco verticalizada, apenas 4 bairros na cidade têm um potencial de verticalização maior, e ainda comporta desenvolvimento urbano a partir de alguns parcelamentos, bairros planejados. No entanto, em 2012, segundo o Sinduscom Ceará, havia 6 bilhões de investimentos represados no órgão licenciador, que era a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano. Então, nós encontramos a seguinte situação: uma legislação desatualizada, uma lei de desocupação do solo de 1996, um Código de Obras e Posturas de 1981, um plano diretor de 2009, mas sem ter regulamentação, mais de 1.000 processos de alvará, só alvarás de construção, estocados, foram mais quase 1.000 processos de licenciamento ambiental, porque o órgão ele já licencia alvarás de construção e licenciamento ambiental, ausência de procedimentos, fluxos. O fluxo do caminhamento do alvará tinha muito contrafluxo. A cada setor que ele ia, se fosse notificado, ia para a central de atendimento. Então, o contrafluxo era até maior do que propriamente o fluxo que o processo estava lá dentro da secretaria. Descumprimento do horário de trabalho por parte de alguns funcionários por causa dos baixos salários. Havia um acordo com a gestão anterior que ele só trabalhava meio período porque se ganhava pouco.
diz respeito ao cliente, e isso gerava o quê? Diz respeito ao cliente, que é o cidadão fortalezense que está lá para receber um serviço de qualidade e que paga os nossos salários. Desarticulação intersetorial. Dentro da própria secretaria, as coordenadorias não conversavam. Estrutura física sucateada, e aí são vários anos, não é uma gestão ou duas, são vários anos de estrutura física que jamais houve houve um fortalecimento institucional, na verdade. O descumprimento de artigos do Código de Obras e Posturas que relacionados a prazo de indeferimento, ao próprio caminhamento do fluxo do processo na instituição. Há um sistema de gerenciamento de processos, um GED, mas que servia mais como um trâmite, processo de trâmite. Falta de objetivo e clareza no parecer dos analistas, a questão do prazo de validade dos alvarás de construção e licenciamento ambiental, também são prazos exíguos, 24 meses para alvará, prorrogado com mais 12 meses, e hoje a gente sabe que a questão da incorporação, até a obra ficar pronta, são quase 5 anos, então obriga o empresário da construção civil a renovar. Então, essa burocracia até ainda existe, mas a gente é um desafio nosso agora mudar. A questão dos projetos, também o outro lado, os projetos entram de que forma? Então, há notificações, o projeto entra incompleta, a documentação incompleta, e também o não atendimento por parte dos projetistas às próprias notificações, aos próprios comunicados. O que a gente fez? Eu corri para a gente falar um pouco das boas práticas. Logo no início da gestão, houve uma reforma administrativa onde, ao contrário de Curitiba, os serviços foram, as duas disciplinas, urbanismo e meio ambiente, foram concentradas em um único órgão que planeja, licencia e fiscaliza. A fiscalização é a última caixinha do fluxo de todos os nossos serviços, porque o licenciamento ele é importante, mas a fiscalização é que garante a questão do licenciamento. A maior parte dos nossos projetos são projetos de até 750 metros quadrados, 70%. Então, nós dividimos o setor de licenciamento para que o setor da construção civil, das edificações multifamiliares, dos grandes projetos, possam ter mais atenção com relação à celeridade na análise. E a maior parte desses pequenos projetos, que são residências unifamiliares, os analistas menos experientes ou mesmo esses processos correm com mais celeridade. O fluxo é menor porque depende de menos documentação. Os analistas passaram a trabalhar em tempo integral. Quem quis ficar, ficou, e eu acho que estão sendo bem recompensados agora, até mesmo pela autoestima de ver que o processo de aprovação melhorou, o fluxo, a entrada de um novo fluxo melhorou e o prazo de análise melhorou bastante. Então, concentramos sim, o atendimento, uma coisa que foi feito, o artigo 22 do Código de Obras e Posturas, ele fala que decorridos 30 dias depois que o processo deu entrada, foi notificado, e decorridos 30 dias que ele não foi solucionado, houve a notificação solucionada, ele deve ser indeferido pelo órgão municipal que licencia. Isso não era cumprido. Então, nós passamos a cumprir, e aí tivemos que ter firmeza, né, no cumprimento, porque, mas por conta de um dia, não foi um dia, foram 31 dias, e por isso que o seu processo foi indeferido. E aí a gente teve realmente apoio da ASBEA, do Sinduscom, da Copercom, no sentido de que garantir que todas essas normatizações, esses novos procedimentos fossem cumpridos. Novos fluxos foram implantados, e aí você tinha, eu não sei se está dando para ver direitinho, mas eram mais de quase 20 caixinhas de idas e vindas, uma média de aprovação em 180 dias, mas quando a gente chegou em 2013, tinha processo de alvará de construção de 2007, e nós passamos para uma média de aprovação de 51 dias, isso em 6 meses na gestão. Hoje são 6 caixinhas no fluxo que o processo corre. Bom, mas os analistas também tiveram, não sei se está dando para ver direitinho aí, tiveram que fazer a sua parte semanalmente, e aí tem também o monitoramento, a gestão de todo esse processo. Semanalmente,
eu particularmente recebo os relatórios dos analistas, e esses relatórios eles contêm o processo desde a sua entrada, o tipo de processo, se é um alvará de construção, se é uma licença ambiental, se é um comércio e serviço, se é uma residência multifamiliar, o porte, o número de unidades, o bairro onde ele tá sendo implantado, e também para onde é que ele foi, né? E quantos dias esse analista passou por esse processo. Foi caótico quando a gente tentou implementar isso, mas hoje eles cumprem, eles fazem, e esse relatório acaba sendo um relatório de estatística para a gente, que isso não existia. Começou a ser implantado a partir de julho de 2013. E esse acompanhamento contínuo também, ele acontece quinzenalmente, que a gente chama que é o relatório do estoque zero, né? Foi o chamado, a gente chamou de estoque zero de processo esse programa, para tentar agilizar toda a aprovação de projetos no município. O nosso site também, ele está hoje, eu digo sempre que ele tem que ser o melhor funcionário da prefeitura. Então, todas as informações relacionadas ao checklist, à regulamentação, ao fluxo, tem o fluxo. Se eu quiser saber qual é o procedimento de um alvará de construção, tem o fluxo, todas as caixinhas, todos os setores que ele vai percorrer, o prazo, que são os 51 dias úteis. Isso a gente fez para as licenças ambientais, para os engenhos de publicidade, autorizações sonoras, porque nós prestamos 80 serviços à população. Aqui está a ideia do nosso site, o menu de serviços, e existe um menu também chamado Infocidade, onde toda a legislação está detalhada para que as pessoas possam interagir com a prefeitura. A gente ainda sente falta no menu de serviços, quando a gente coloca requerimento, checklist, as regulamentações necessárias, os fluxos, o prazo, de uma caixinha dizendo assim: solicite aqui a sua licença prévia, solicite aqui o seu alvará de construção. Mas esse é um desafio que a gente está se propondo a fazer num curto espaço de tempo. Por último, e o mais importante, dentro do projeto Estoque Zero, foi manter o diálogo permanente com todos os setores envolvidos, os analistas, tudo que a gente vai fazer de melhoria, a gente começa com os analistas, o setor de auxiliar administrativo, Sinduscom, Copercom, Asbea, porque esse processo ele tem que ser construído e tem que ser medido por todos. Se o todo não estiver compreendendo tudo que está sendo feito, não vai dar certo. Então, todo mundo tem que saber qual é a sua parte dentro do processo e atender bem. Uma das principais reclamações era que os secretários, os gerentes, não gostavam de atender. Na verdade, no momento em que um empresário, um cidadão chega para solicitar um alvará, ele está investindo na cidade. Então, e aí, eu lembrando aqui do presidente da São Paulo Urbanismo, Wilson Poit, a gente tem que estender o tapete vermelho, porque é arrecadação, é pagamento de salário. Então, nós temos que atender bem ao nosso cliente. Treinamento e reuniões de alinhamento. Mensalmente, na última sexta-feira de cada mês, nós realizamos lá o Fórum de Urbanismo e Ambiente, onde vários assuntos são discutidos e sempre, pelo menos 2 vezes no ano, o licenciamento é discutido para que a gente possa receber as críticas e receber sugestões também da sociedade. Nas últimas semanas, agora nesse último mês, nós organizamos o atendimento por agendamento telefônico. Então, quem quiser tirar dúvidas com o analista, ou quem quiser, tem que agendar. A gente não vai para o médico, a gente não agenda a nossa consulta, então agenda-se, consulta, e aí essa semana foi caótica, porque as pessoas voltaram. Quem não tinha agendado reclamou, mas tinha sido acertado já com todos, com as BEA, com todas as instituições. Quem chegasse lá e que não estivesse agendado, voltaria. E aí a gente tem que ter firmeza nessa hora, levantar a cabeça e olhar para frente, porque é difícil, mas foi. E aí a gente está conseguindo realmente organizar todo esse processo. A questão das notificações também. As notificações, elas são... A prefeitura gasta R$9 por cada AR a ser enviado para o endereço com as notificações. Nós deixamos de fazer isso. Nosso sistema de GED, nós descobrimos que se a gente fizer os uploads,
tudo disponível para o interessado, para o requerente, que recebe por e-mail essa notificação. Então, mais uma vez, nós recebemos quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente busca na internet. E aí a gente também tem que transferir essa responsabilidade. Resultados, né? E aí a gente já estou terminando. De 4 de janeiro de 2013 a 30 de setembro de 2014, nós recebemos 2.068 processos de alvarás de construção. Eu estou falando só de alvarás de construção. 1.711 concluídos e 990 alvarás expedidos. Por quê? Muitos indeferidos. Isso, agilidade não significa perda de rigor técnico, jamais. E hoje nós temos na Secretaria 357 processos. Destes, 40% se encontram na Central de Atendimento e Protocolo, aguardando que essas pendências sejam selecionadas. E só temos com os nossos analistas 60 processos. Quando nós chegamos em janeiro de 2013, havia 824 processos com os analistas. Aqui é só uma planilha essa planilha a gente tem ela mais detalhada, mas só para o número de alvarás expedidos até setembro de 2014. Isso aqui foi um reconhecimento que nós recebemos ainda nesse mês de setembro, que nós conseguimos um alvará de construção e mais uma licença ambiental em 37 dias. Processo correndo normalmente, e eu nem sabia que esse processo estava correndo, então, assim, foi uma surpresa para a gente. E aí também a gente tem que elogiar o empresário, o arquiteto, o profissional, porque também fez parte desse reconhecimento. Os nossos próximos desafios. Reduzir o tempo do carrinho, isso aí eu já analisei, são 50% do tempo que se gasta com um processo dentro de um órgão, é esse tempo do carrinho que leva 2 dias para chegar em cada setor. Combinei com os analistas que a gente iria, depois de um sucesso, de uma melhoria da análise, a gente ia buscar a produtividade. O agendamento eletrônico via internet e o Fortaleza Online, que a gente está buscando, preparando a documentação para dar entrada no BNDES, para garantir esse sistema de aprovação online, que, na verdade, é um projeto de mobilidade urbana, porque evita deslocamento na cidade, é um projeto de sustentabilidade ambiental e é um projeto de cidadania também. Transferir mais responsabilidades para os requerentes e, principalmente, a gente não podia começar atualizando a legislação, a gente tinha que dar resposta à sociedade com relação à agilidade. Então, atualização da lei de licenciamento ambiental, o alvará simplificado também para a gente passar a analisar somente a questão urbanística, deixar a questão do Código de Obra para a responsabilidade do profissional e do empresário. Lei de usuocupação do solo, regularização de obra construída, também a gente está buscando, Código de Obras e Posturas, para justamente alterar também a questão da validade do alvará de construção e das licenças ambientais, a revisão dos decretos de procedimentos de checklist. E aí, para finalizar, pensando no Brasil, e por experiência de quase 2 anos na gestão municipal, o órgão licenciador, a gente concentrou tudo em uma coordenadoria. Então, hoje, somente o relatório de impacto sobre tráfego, ele é feito em outro órgão, mas a gente está tentando levar para lá, porque quando a gente concentra, a gente tem maior controle e esse processo ele corre mais rápido. Os procedimentos de análise padronizados, buscando aliar o licenciamento e a fiscalização. A fiscalização urbana ambiental é imprescindível para garantir o futuro desse licenciamento. A simplificação documental. Eu fico revoltada, é o meu primeiro emprego público, esse que eu assumi agora em janeiro de 2013. Por que nós temos uma licença ambiental, por que nós temos um alvará de construção, se poderíamos ter um documento único, o processo ser analisado de uma única forma, já que o arquiteto urbanista ele tem essa capacidade, via Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de analisar tanto o alvará, os procedimentos urbanísticos, arquitetônicos e também as questões ambientais. Terminei. E um sistema de aprovação de projetos online, que aí seria ótimo se CEBIC, BNDES e prefeituras municipais pudéssemos trabalhar juntos, no sentido de, até mesmo de Brasil, padronizar esse sistema de aprovação. E é isso, obrigada. Obrigada, Águida. A gente fica nessa posição desconfortável, Zé Carlos, olhando no relógio, a gente querendo aprofundar o debate,
mas é bom que fica a semente, a gente tem como procurar. Tem 3 perguntas. A primeira aqui é dirigida ao secretário de Curitiba, o Reginaldo, e a Paula. Tá? Do José Carlos Gama, do Sindusconto Ceará, é a seguinte: como privilegiar a meritocracia através do pagamento adicional por produtividade, se há limitação legal e quando se implanta, a Justiça acaba por obrigar sua incorporação ao salário? Nós enfrentamos sempre, eu acho que em todo o Brasil, essas dificuldades de privilegiar os bons profissionais. Agora, eu acho que, infelizmente, todos nós gostaríamos de ter profissionais bem remunerados, bem qualificados, para que pudéssemos suprir nossas necessidades. Mas isso depende de legislação, depende de não só uma legislação municipal, um combate forte aí, talvez os conselhos de engenharia e arquitetura, os governos, para que realmente as categorias fossem valorizadas. Eu sou funcionária pública de carreira aposentada, trabalhei sempre na área pública, diferente de você, né? Fui colega da Maria lá em Brasília por 2 anos. É um assunto super polêmico. Em São Paulo, nesse momento, está uma grande discussão. Tem uma proposta de uma legislação que revê a forma de estruturar as carreiras. A carreira de engenheiro e arquiteto, inclusive, tem uma longa discussão. Tivemos greve, né, durante o primeiro semestre, final do semestre passado. Os salários, de fato, são muito baixos. Nós não temos condições, aí falando em nome da prefeitura, de utilizar, por exemplo, um fundo, né, de desenvolvimento urbano, porque as demandas são tão grandes na cidade e a nossa legislação já está toda fundamentada de uma outra forma, né, dos fundos que existem. Tem uma ideia, inclusive, dos empresários, de criar um fundo através de um aumento significativo das taxas de exame, para que os servidores pudessem ganhar uma produtividade. Inclusive, está sendo montado um sistema eletrônico de controle de produtividade, de controle de andamento de processo. Isso tudo ficou em suspenso por conta do projeto de reestruturação das carreiras, né? Se ela for por um caminho, essa solução pode ser uma, se for por outro caminho, ela pode ser outra. Mas é uma preocupação latente, é uma preocupação do prefeito, minha. Eu brinco com a secretária de Planejamento que eu trabalho sobre uma bomba prestes a explodir. São 350 arquitetos e engenheiros recebendo um salário muito baixo, inclusive o meu de aposentada, né? Eu sei o quanto ganha. E isso está sendo pensado em nível da Secretaria de Planejamento, né, Orçamento e Gestão, de como resolver esse problema. Mas ele tem que ser resolvido. E, no nosso entendimento, as carreiras de arquiteto e engenheiro têm que ser diferentes dentro de um quadro profissional do órgão público, porque são carreiras que têm uma responsabilidade muito grande. Você faz, sem demérito nenhum das outras carreiras de nível universitário, mas são carreiras que têm decisão, né? Ou você está licenciando obra, está permitindo que a cidade cresça, ou você está desenvolvendo obras para o poder público, para que sejam construídos hospitais, escolas. Você está fazendo a questão ambiental, você está decidindo sobre os polos geradores de tráfego, você está decidindo sobre melhoramento viário. Então, são carreiras, de fato, que devem ter um tratamento especial. Mas, neste momento, o assunto agora está na Câmara, nós estamos aguardando o desfecho. Só complementando, nós temos, assim, historicamente, algumas categorias que são mais organizadas, né? A exemplo de Curitiba, nós temos a categoria de advogados, temos a categoria de médicos, área de saúde, principalmente. Temos alguns avanços na questão de produtividade, na área de finanças, mas realmente diminuíram consideravelmente o número de profissionais na nossa área, de engenheiros e arquitetos. É uma das únicas categorias que tem tarefas para o dia todo, 8 horas, 10 horas, 12 horas, contra outras categorias que às vezes exercem no máximo 6 horas por conta da sua contratação, e nem sempre a categoria consegue ser tão bem remunerada como deveria. E também nós, na nossa área,
temos o dever e o direito de arrecadar, né? Eu tenho exemplo pela Secretaria de Urbanismo de Curitiba, que nós arrecadamos bastante, não só em taxas, proporcionamos a cobrança de IPTU, ITBI e ISS, mas também através do potencial construtivo. É uma das secretarias que arrecada muito, mas não temos ainda um instrumento que a gente possa reverter para os profissionais que trabalham para essa arrecadação. Obrigada, Reginaldo. A segunda pergunta é dirigida ao Reginaldo, novamente, é do João de Souza Júnior. É o seguinte, é bem específica. A revisão do plano diretor contempla o uso de edificações antigas e ou subusadas, através do retrofit. Existe alguma política para reabilitação de edifícios com o uso da infraestrutura urbana existente? Sim, nós temos historicamente em Curitiba alguns imóveis não utilizados, ou por consequência da execução fora da legislação, ou por inviabilidade funcional, às vezes sendo ocupado por uma área, uma atividade que não condiz com a situação que está aprovado. Existe sim, nós estamos trabalhando, a pedido do prefeito Gustavo Frutti, para rever as edificações que estão fechadas ou paralisadas, para que tenham uma finalidade mais atraente, não necessariamente só para a iniciativa privada, mas também para a iniciativa pública municipal. Estamos cadastrando esses imóveis, existem muitos imóveis que estão nessa situação, não só imóveis paralisados, como imóveis concluídos e abandonados, por algum motivo, ou massa falida, ou fora da legislação, mas também imóveis que estão desvirtuados do seu uso. Então, há um trabalho forte, nós temos um passivo muito grande de obras irregulares devido ao crescimento desordenado da cidade em algumas áreas periféricas, que estamos trabalhando forte, paralelamente ao plano diretor, para instituir algum programa político que possa, através de compra de potencial construtivo, podermos regularizá-los para que a gente possa efetivamente deixar eles no sentido legal, mas que também possa reverter em melhorias para o município no sistema viário, educação, saúde, etc. Então, como o seu Ibope está alto aqui hoje, eu tenho mais duas perguntas aqui para você. Uma da Henriqueta, da CEBIC. A NBR 15515, a norma de desempenho técnico, tem sido considerada nas decisões de simplificação dos procedimentos de licenciamento. Sim, nós temos noção da simplificação. Nós, em Curitiba, trabalhamos em parceria com outras secretarias. Então, nós, no município, somos apenas a Secretaria de Urbanismo, mas trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, que detém a condição das liberações de licenças ambientais, seja por área de preservação, seja por faixa de bosque, enfim, mesmo possuindo árvores. Temos também a Secretaria de Obras Públicas, que contém a possibilidade de análise com relação a faixas não edificáveis, para córregos, rios, e também a questão de contenção de cheias, quando o imóvel ultrapassa o limite da taxa de ocupação. Ainda temos também, trabalhando em conjunto, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que faz a análise com relação a loteamentos, condomínios, sistema viário, acessos, ocupação do solo em conjuntos habitacionais, e também a Secretaria de Trânsito, que define quando é ou não necessário uma implantação de via local e acessos condizentes com o sistema viário local. E, além disso, ainda trabalhamos em conjunto também com Coab, algumas situações com a área de saúde, algumas situações com a área de educação, em virtude dos equipamentos públicos municipais. Então, por mais que nós tentamos trabalhar dentro das normativas, mas temos provocado, ultimamente, reuniões de integração desses órgãos para reduzir os prazos. Quando assumimos o município, no ano passado, nos deparamos com diversos empreendimentos de grande porte irregulares, desde shopping centers até questões de estádios, ginásios, escolas, supermercados, e resolvemos adotar termos de ajustamento de conduta para esses empreendimentos, para dar um crédito aos empreendedores para a tentativa de regularização.
E nesta tentativa de regularização, criamos vários fóruns de integração dos órgãos. Então, chamamos os empreendedores, os arquitetos, os engenheiros, os responsáveis técnicos a uma mesa com todas as secretarias envolventes para a redução desses prazos para atender às normativas. Também temos a análise do RAP, Relatório Ambiental Prévio, que tem a coordenação do meio ambiente, mas que IPUC, Secretaria de Trânsito e Urbanismo fazem parte. Chamamos essas reuniões também para integrar, para a redução dos prazos, e temos feito isso praticamente semanalmente com relação a outros empreendimentos, para que realmente a gente possa dar o atendimento à NBR. Obrigada, Reginaldo. A última pergunta do Leandro, do município de Cascavel. O que acontece com empreendimentos que foram aprovados pelo decreto, mas não atende à legislação? Exemplo, falta de estacionamento e supermercado. Eu creio que ele deve estar se referindo a uma aprovação anterior, uma mudança de uso que depois ele não conseguiria um alvará por alguma inadequação. Por mais que tenhamos alterado os decretos para simplificar, para encurtar os prazos e desburocratizar, mas não foge muito da realidade de necessidade de cada atividade. O que você exige de uma área de estacionamento para uma faculdade, para uma universidade, para um shopping center, é evidente que não é a mesma coisa para um cursinho, um curso de inglês, um curso de línguas, ou para um comércio de bairro, ou para um supermercado. Então, às vezes, uma edificação possa ter sido aprovada anteriormente para uma atividade fim, como disse a colega Maria Fernandes, que exigia menos área de estacionamento. E nós temos duas leis distintas no município. Uma é para a construção, que reflete direto as exigências de zoneamento e uso do solo. A outra é para a ocupação de atividade comercial. Então, às vezes, a legislação para atividade comercial, ela é um pouco mais branda, ela abre um pouquinho mais a condição de implantação. Mas nem sempre os interessados listam realmente as atividades que pretendem se instalar. Às vezes, grosseiramente, pede para escritório e, de repente, não é só o escritório. É depósito, manutenção, é oficina, seja qual for o empreendimento, seja de manutenção de elevadores, seja em qualquer outra atividade. Então, a lei não mudou muito. O que muda são as ocupações de atividades diferentes para aquela aprovação feita. Nós temos alguns casos semelhantes em Curitiba de entidades a nível federal, estadual e municipal, que estão instalados, às vezes, em edificações de caráter residencial, que realmente não vêm atender. Então, fica difícil realmente você aprovar a ocupação dessa atividade por um uso que não reflete na necessidade mínima de estacionamento. Então, a tendência é melhorar. Nós hoje não estamos exigindo, antes exigíamos a demarcação das vagas, hoje exigimos as áreas para estacionamento, porque através de condições de valet park, com manobristas, consegue-se melhorar. A questão de shopping centers também, com essa automação que existe, sinaliza onde realmente precisa de uma vaga, facilita muito, mas não tira o caráter emergencial de se exigir áreas compatíveis para aquela atividade que está ali instalada. Obrigada, gente. Agradeço a exposição e a presença de todos. Eu queria encerrar dizendo que é importante a gente sair daqui com a ideia de que nós temos 2 ou 3 frentes de permanente de combate a esse câncer chamado burocracia. Se por um lado a gente tem que mudar procedimento, como os exemplos que foram ditos aqui, a simplificação da legislação também é importante. Estou me lembrando aqui, o Zé Carlos me disse, não esquece do exemplo, a Branca, que é secretária de Belo Horizonte, talvez conte essa questão, nem sei se ainda está lá, mas não a Branca, a mudança na lei. Uma mudança simples que foi feita na legislação era que a exigência para enfrentar a aprovação de um projeto de incêndio pudesse ser feita ou pelo Corpo de Bombeiros ou por um RT responsável de segurança. Isso acabou imediatamente com um enorme problema, que é um problema, eu falo assim, vindo do governo federal, falo assim, o que eu tenho com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo, nós fizemos uma seleção de obras no Brasil inteiro, de creches, centros de esporte, que eram alguns municípios aqui tiveram muitos,
E chegamos ao prazo final de contratação com 89% dos equipamentos no Brasil inteiro. Ninguém conseguiu contratar na Caixa, não podia ter autorização de início, porque não tinha alvará do Corpo de Bombeiro para começar. Então, coisa que parece que não é nada, é tudo de interesse público, é de interesse privado. Então, a palavra, eu acho, é vontade política e inovação. Se a gente for criativo, a gente acha uma saída para enfrentar esse problema de procedimento. E, por último, para fazer aqui coro aos meus colegas de governo, que nós somos sempre olhados assim, né, como a causa da burocracia, eu quero lembrar que essa simplificação e essa divisão de responsabilidades aumenta e muito a responsabilidade dos senhores do setor privado em garantir que a qualidade da habitação e das obras públicas, na medida que o governo para de olhar, né, possa trazer assim, contribuições à qualidade de vida e não piorar a qualidade de vida nas cidades, né. Muito obrigada.